Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Stephanie Arias e hoje eu quero te lembrar de uma coisa muito importante. Você não é um robô. Você não precisa ficar pensando naquela caixinha de que você não é um robô. Porque a produtividade, ela não deve ser linear. Aquela questão de alta performance, sempre estar ali no topo da performance, ela não funciona bem assim. Sabe aquela cobrança interna que a gente tem de tanto falar sobre alta performance, de tanto ouvir sobre alta performance, de sempre fazer mais, de render mais, de entregar mais o tempo todo? Então, chegou a hora da gente quebrar esse mito. E eu quero contar pra você um pouquinho da minha história em relação à produtividade. Durante muito tempo, eu tentei funcionar realmente como uma máquina. Fazer e trabalhar horas e horas durante o dia. Forçava o meu corpo sem pausa, sem ir ao banheiro, sem parar para respirar, muitas vezes sem comer. E eu executava sem fazer uma análise. Então acabava que eu trabalhava ali 13 horas por dia, 14 horas por dia, e acordava trabalhando, ia dormir trabalhando, e eu acabava fazendo sem planejar, sem ter espaço para criar, sem ter espaço para pensar e muito menos para descansar. O resultado disso foram dois burnouts: a ansiedade, a culpa e mais retrabalho do que resultado. E foi aí que eu percebi que o problema não era a minha disciplina quanto ao que eu gostaria de entregar, mas o modelo de produtividade que eu estava tentando seguir. Era a época que existia o Clube das 5, era muito em alta, e existia aquela pressão, entre aspas, de que para você ter sucesso você tinha que acordar às 5 da manhã, você tinha que tomar banho gelado e, enfim, né, aquele monte de coisa que iam colocando na nossa cabeça. Só que não funcionava, pelo menos pra mim não funcionava. Tem pessoas que, ok, funciona acordar às 5, mas eu sempre fui mais produtiva de noite, eu sempre tive um processo criativo muito maior de noite. Então eu ia acordar às 5 da manhã, eu conseguia acordar às 5 da manhã. O que é a produtividade cíclica? A produtividade cíclica, ela é um modelo que respeita os nossos ciclos. Ela gera um fluxo que gira não numa escada que você sobe sem parar, mas sim você entendendo a importância de cada degrau. E ela se baseia em 4 fases: a criação, a execução, a pausa e a análise. Muitas vezes a gente pula uma ou 2 etapas desse processo. A gente não cria, a gente vai lá e executa. A gente não pausa, a gente só executa. Ou a gente analisa e não executa. E não para, e não cria. Então a gente precisa entender essas 4 etapas, que elas são muito importantes e todas elas são muito essenciais. E você não é menos produtiva porque você precisa parar. Muito pelo contrário, você acaba sendo mais estratégica, entendendo a hora de cada pausa e a importância dela para você. Vamos trazer alguns benefícios reais desse modelo. Quando você aplica a produtividade cíclica, você acaba ganhando clareza nas suas prioridades, nas suas decisões, você reduz o retrabalho, você evita o esgotamento e entrega os seus resultados, entrega os seus projetos com mais consistência e sem procrastinar, sem se sabotar, porque você tá vendo ali o processo. O que acontece com a autossabotagem? Muitas vezes a autossabotagem, ela está ligada ao não merecimento. Então você acha que você não merece, então você vai se sabotando e isso vai gerando um ciclo vicioso. Então, quando você vai fazendo devagar, vai colocando a sua energia de forma certa, você começa a perceber que você merece aquele processo, que você está indo a favor do processo. Então, essa questão do merecimento muda muito. Então, a gente vive hoje um momento que muitas pessoas falam, mas não vivem o que falam. E a partir do momento que você vive o que você fala, muda muito a sua entrega, muda muito o seu merecimento e muda muito a sua visão de si mesma. E isso realmente é produtividade, isso é que sustenta uma empreendedora e uma empresária de verdade. Mas como você aplica isso na sua rotina? Então eu vou te dar um exemplo.
Digamos que você vai lançar um produto ou um serviço. Vamos colocar ali que na primeira semana você vai fazer a criação. Então, a criação de roteiros, a criação de ideias, de identidade visual, vai conversar com a sua equipe de como criar isso, caso você tenha, ou com os seus parceiros, com seus fornecedores. A segunda semana será uma semana de execução, então vai ser a questão de produção, de gravações, de campanha, de você começar a mostrar o que você está lançando. A terceira semana é uma semana de mais pausa, de você começar a reduzir a carga, de se cuidar, de ir mais devagar, até para analisar como que está sendo a devolutiva do processo. E a quarta é você realmente parar para analisar resultados, analisar feedback, ver se precisa de algum ajuste, e aí você vai começando todo o ciclo de novo. Então, deu certo, o que eu posso criar em cima disso, como eu posso mudar e continuar esse produto, esse serviço, e aí eu executo, eu pauso para entender e eu analiso. Então, isso vai se tornando um ciclo. E com isso você acaba respeitando os seus limites, mas mantém a entrega e cresce com consciência e consistência. E no ambiente corporativo, essa metodologia também funciona. A produtividade cíclica funciona com equipes, com líderes e com organizações, porque você começa a parar de medir o tempo de trabalho para começar a medir as entregas, a qualidade do serviço, da entrega do projeto e ter clareza nas metas, né? Porque a equipe precisa estar toda alinhada. E não adianta 8 horas por dia de trabalho na frente do computador, você pedindo que entregue, que tenha um resultado, só que isso não vai trazer um resultado, vai muitas vezes trazer frustração, ansiedade, a sensação de não entrega, a sensação de que não está conseguindo entregar. E o que vai construir uma empresa forte é o que o time vai entregar com propósito, sem se desgastar o tempo todo. Muitas vezes, ter a liberdade de tempo, mas focado sempre na entrega de resultado, no prazo de resultado, gera uma equipe muito mais eficiente, muito mais motivada, tendo mais autonomia para resolver, para, na verdade, trazer soluções para o processo. E eu quero te contar sobre uma nova produtividade para mulheres visionárias. A produtividade cíclica, ela não é uma desculpa para você procrastinar. Muito pelo contrário, ela é uma decisão estratégica de quem quer ir mais longe, de quem quer conquistar os seus objetivos, os seus sonhos. Ser produtiva é saber a hora de acelerar, mas também a hora de parar. E a mulher que entende isso se torna líder de si, líder do seu negócio, da sua energia, da sua casa, da sua vida. E isso é muito importante dentro do nosso merecimento, dentro da nossa autoestima. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você está negligenciando, qual o processo que você está nesse momento, se é o de criação, de execução, de pausa, de análise. E se quiser se aprofundar mais, entra lá no meu Instagram, Step for Boss, que é essa questão de parte de tempo, produtividade, ou no Steárias, que eu falo sobre gestão empresarial, liderança, gestão estratégica, então tudo que está ali em volta da sua empresa. Lá eu compartilho mais sobre gestão de tempo, rotina empreendedora, estratégias reais para mulheres que querem prosperar sem se perder de si. A gente se vê no próximo vídeo e lembre, você não precisa de mais pressão e você precisa dar a chave certa para sua vida. Um grande beijo e até o próximo vídeo.